Glória a Jesus. Boa noite, sejam bem-vindos à casa do Pai, à casa de Deus. Você é muito abençoado. Está aqui por um propósito, você ouviu a voz do Espírito Santo, permitiu que Ele te trouxesse até aqui e Ele fará uma obra maravilhosa na sua vida essa noite. Você crê assim? Eu já vou para a palavra de Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículo 39 em diante. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Lucas 22, 39. E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra. E pondo-se de joelhos, orava dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E, posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, e os achou dormindo de tristeza, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém? Podeis assentar, meus queridos. Eu escolhi um nome para esta mensagem de hoje. Geralmente eu não coloco tema nas minhas mensagens, mas o tema da mensagem de hoje é a mentira do lugar secreto. Eu quero falar para você o que não falaram sobre o lugar de oração. A verdade que não te falaram sobre o lugar da oração. Sabe, queridos, muitas pessoas neste tempo, elas não têm conseguido desenvolver uma vida de oração, porque elas acreditaram numa mentira de Satanás a respeito da vida de oração. Na verdade, eu acho que é uma estratégia do inferno. Eu tenho para mim que é uma estratégia do inferno maquiar o lugar de oração e dar um rótulo para esse lugar secreto. Então, quando nós pensamos em lugar secreto, lugar de intimidade, lugar de oração, a imagem que vem na nossa cabeça é que o lugar secreto é um lugar de conforto. Que o lugar de secreto, que a sua vida devocional, né? Quantos sonham em ter uma vida devocional? Ter uma vida de oração. E aí você pega as referências de Instagram, pega as referências de Facebook. O que acontece? O artista gospel, né? A cantora, o pregador lá do Instagram, ele posta uma foto dele na casa dele chiquérrima, né? Sentado naquele sofá confortável, aquele tapete de flu-flu, né? De pele de cordeiro, não sei de que pele que é. Aí tá aquela Bíblia anotada, toda colorida, cheia de caneta, marca-texto, aqueles adesivinhos, romântico, irmãos, o lugar da oração do povo. É um lugar de oração muito lindo, aquela xícara chique, aquele café, aquele cappuccino. E aí coloca lá no texto, meu devocional da manhã. Né? E aí na nossa mente vem o quê? Momento devocional. Conforto. Momento devocional, eu vou parar minha vida, vou ter a manhã inteira só para Deus, vou ter aquele
tempo de oração gostoso na presença de Deus. Vou ficar no meu sofá sei lá, 2 horas meditando na palavra, enquanto eu tomo meu cappuccino, enquanto eu desfruto do meu suco de laranja no meu sofá. E é essa imagem que está sendo vendida para nós de lugar secreto, de lugar de intimidade, de lugar de oração. Só que na vida real isso não funciona. Porque das 6 da manhã, a batalha já está na sua porta te chamando para você ir para a vida. Das 7 horas da manhã, sua cabeça já está a 1000, com as suas responsabilidades. E aquele romantismo todo que a gente vê a respeito do lugar secreto não funciona na nossa vida. Aí o que a gente faz? A gente fala, não, quando eu tiver tempo eu oro. Quando eu puder montar esse cenário aqui, para ter esse lugar secreto, aí eu vou orar. Quando eu tiver tempo para sentar, para abrir a Bíblia, eu vou receber. Aí no dia 10, quando eu receber, eu vou comprar a Bíblia, essa Bíblia cheia de frufru. Vou comprar uma caneca. Né, irmãos? E aí a gente fica, irmãos, enfeitando o pavão e não ora. A gente fica esperando a hora perfeita, o cenário perfeito, o ambiente perfeito para orar e nunca ora. Porque na vida real, o lugar de oração não é um lugar fofinho. Na vida real, o lugar de oração não é um lugar de descanso. As pessoas acham que por quê? Porque nós estamos acostumados com uma imagem. A imagem do Instagram, a imagem do Face, a imagem dos artistas gospel. Então a ideia que as pessoas têm, que o lugar de oração é o verdadeiro jardim. Né? Vai lá no YouTube, busca lugar secreto. Aí está a foto da cantora no meio de um jardim, com vestido branco esvoaçante. Vai lá e procura devocional com... Vai aparecer lá a pastora, numa mesa linda, branca, com um suco de laranja. E aí você, na sua cabeça, a pedagogia que vai sendo incutida na sua cabeça. Para mim orar eu preciso do tempo perfeito, do lugar perfeito, de tudo bonitinho no lugar. E é como você nunca vai ter esse tempo, nunca vai ter todas esses itens organizados desse jeito, a não ser talvez no domingo. E aí você não ora. Porque o diabo está falando para você que você precisa parar a sua vida para você poder orar. O diabo está falando que você não tem um ambiente. E aí você fica mentindo para você mesmo. Quando eu não tiver tanta responsabilidade, aí eu vou orar mais. Quando a casa está cheia de crianças, quando essas crianças crescer, for tudo embora, eu vou ter meu tempo de oração. Quando? E na verdade as suas batalhas estão aí hoje. Você precisa orar hoje, porque você precisa vencer hoje. Não dá para ficar protelando vida de oração. Não dá para ficar esperando o cenário perfeito da vida de oração. E a gente não está orando porque a gente está em um lugar de oração imaginário. No nosso imaginário, o lugar de oração é um ambiente perfeito. Mas isso eu estou aqui para dizer para você que é uma mentira do diabo, é um engano do diabo, é um sofisma para enganar você, para você não desenvolver a sua vida de oração. Você quer saber o que é lugar de oração? Você quer saber o que é jardim de oração? Vamos para a vida de Jesus? Aqui? Vamos ver Jesus no lugar da oração? Talvez esta oração tenha sido a oração mais importante que Jesus tenha feito na vida dele. Na vida terrena. A oração mais importante que Jesus fez em todo o seu ministério, em todo o tempo da terra, talvez tenha sido esta oração.
E como ele está nesse lugar de oração? Como é esse ambiente de oração? É no jardim do Getsêmani. E o que está acontecendo com ele? Ele está em pleno sofrimento, em plena agonia. Ele está no maior vendaval da sua vida. A batalha mais arrojada que ele enfrentaria é este momento, que ele está no jardim de oração. Eu não entendo o que pessoas dizem. Tem pessoas que falam, pastor, eu não estou bem. Eu não estou bem, não estou conseguindo orar. Mas se você não está bem, agora é que você tem que orar mesmo. Se você for esperar para você ficar bem, para você orar, você nunca vai ter vida de oração. Porque você não ora, não é porque você está bem, é porque você está mal. É por isso que você tem que orar. Eu estou tão nervoso que eu não estou conseguindo orar. O nível de capetice está lá em cima. Então agora que você precisa ir orar. Quando você está mais endiabrado, mais carnudo, mais perturbado das ideias, é esse momento que você tem que orar. Um tempo atrás, eu dei uma resposta rude lá num ambiente de família, e eu falei, gente, eu estou precisando de orar. Não é possível que me escapuliu. Vou falar igual. Quando as coisas começam a sair do seu controle, é que a carne está no centro. E a carne vai morrer nesse lugar de oração. E não é um lugar de frufru, não é um lugar de conforto, não é um lugar tem um momento que você vai para a presença de Jesus para desfrutar, assim, que você adora, que você louva, mas não é 100% isso o tempo todo. Lugar de oração é batalha. Diga, lugar de oração é batalha. Lugar de oração, irmãos, não é um ambiente de conforto. Então, o diabo está mentindo para você a respeito do lugar de oração. Idealizando um lugar de oração que você nunca vai alcançar. E aí ele vai fazer duas coisas. Ele vai mentir para você a respeito de como tem que ser. Ele coloca um padrão que você nunca vai conseguir. E depois ele te acusa por você não ter conseguido. Aí ele vai dizer, não pede não para Deus, que você não for orar, você não tem nem direito de chegar na presença dele. Você só procura quando a sua batata está assando. Então não vai para Deus. E você precisando, você no meio da batalha não vai porque você não tem conhecimento da palavra e o diabo está te enganando com mentiras. Coloca a mão na sua cabeça. Fala, hoje é o dia que Deus escolheu para desfazer as mentiras do diabo sobre minha vida de oração. Amém? É hoje que essas mentiras vão cair por terra. Você vai ter uma vida de oração de verdade. Você vai ter uma vida de oração com consistência. Qual é a mentira que o diabo está mentindo para você, contando para você, para que você não ore? Qual é a mentira? Tem gente que está com a mentira. Eu estou ocupado demais. Não tenho tempo, pastor. Não tenho tempo para ter uma vida de oração. Eu oro assim. Estou dirigindo, estou orando. Às vezes eu paro um pouquinho, oro 5 minutos no banheiro. Oi? Quê? Uma pessoa me disse, pastor, eu não tenho tempo. Se eu parar para orar, quem vai pagar minhas contas? Alguém avisa? Alguém avisa para essa desinformação toda que se você não orar, você está perdido?
que você pode correr para lá e para cá e correr para todo lado, e se você não orar, vai ser ferro no ferro, vai ser murro em ponta de faca, você não vai sair do lugar, vai passar a vida inteira amassando o barro, porque a oração, ela é o óleo sobre a engrenagem da vida. A oração é ela que move a sua vida em todas as instâncias, em todas as esferas. Tem gente correndo e cansando e não está conquistando nada, não está chegando a lugar nenhum. Eu quase caí das pernas quando eu ouvi o crente falando: se eu ficar orando, quem é que vai pagar minhas contas? Como assim, gente? Irmãos, é uma loucura o que está acontecendo. Esses dias eu fui chamar uma pessoa que meio que abandonou a casa de Deus. Ela disse assim: pastor, a gente tem que aparecer de vez em quando para agradecer, né? Irmãos, o que estão fazendo com o evangelho? O que é que estão fazendo com a vida espiritual? Eu tenho que aparecer de vez em quando para agradecer? Eu não estou entendendo essa geração, irmãos. Essa geração sem compromisso, essa geração sem escrúpulo, sem vergonha na cara. Porque só pode ser falta de vergonha dizer um negócio desse. Quer enganar quem, irmãos? Gratidão é uma vida de devoção ao Senhor. Reconhecer que todas as bênçãos, todas as fontes abençoadoras, tudo que chega de recurso, de bens, de vida, de saúde, de prosperidade, de porta aberta, tudo vem dele. O meu ar que eu respiro vem dele. A vida, a força, a saúde, o vigor, tudo vem do Senhor. Não dá tempo, pastor, não tenho tempo. Não tenho tempo, é uma questão de prioridades, irmãos. Eu vou esperar o local ideal, vou esperar o momento ideal. Sabe o que é, pastor? Eu não estou conseguindo orar porque eu não estou fluindo. Você acha que Jesus estava fluindo? Você acha que Jesus estava fluindo, irmãos? Você acha que aqui, no jardim do Getsêmani, quando Jesus se retirou para orar, você acha que Jesus estava fluindo? Porque a nossa noção de fluindo, a nossa mentalidade de fluir, é rodar no manto. Mas vamos para a oração de Jesus. Vamos focar no que é a oração de Jesus. Eu quero trazer para você 12 aspectos. 12 aspectos dessa oração de Jesus no Getsêmani. E eu espero que esses 12 pontos que eu extraí dessa leitura possa mudar a sua mentalidade a respeito da vida de oração. Então começa assim: e retirando-se, seguiu como de costume. Diga: retirando-se. Você consegue fazer melhor do que isso? Diga: retirando-se. Diga: isto é sobre romper com o contexto. Retirar-se. Estava uma bagunça no meio daquela cidade toda. Jerusalém estava de pernas para o ar. Estava todos os religiosos da época perseguindo Jesus. Os guardas, Roma, aquela bagunça toda atrás de Jesus. Os discípulos cobrando Jesus. E aí, Jesus, o que vai acontecer? Jesus falando: não, eu tenho que ir para a cruz mesmo. Pedro falando: não morre não, você não precisa passar por isso. Aquela bagunça toda, as pessoas cobrando o posicionamento de Jesus. As pessoas esperando, porque eles tinham expectativas a respeito de Jesus. Eles queriam que Jesus tomasse o governo. Eles queriam que Jesus fosse lá em Roma e declarasse independência ou morte. Que eles esperavam um governo político. Então está aquela bagunça toda, as pessoas cobrando e cobrando a respeito de Jesus. E Jesus, poucas horas de cumprir
o principal propósito da vida dele. Estava a poucas horas de entrar no momento mais importante da vida dele aqui na terra. O que ele fez? O que Jesus fez? Jesus se retirou. Você precisa aprender a se retirar. Você está entendendo? Isso é sobre romper com tudo aquilo que está à sua volta. As pessoas estão cobrando de você, você tem responsabilidades, você gerencia uma coisa, uma família, uma empresa, você gerencia algum negócio, você tem responsabilidades, você como pai, você como mãe, está todo mundo cobrando coisas de você, você como líder, como obreiro, as pessoas estão cobrando, tem contexto, tem problema, tem as suas necessidades pessoais, tem as suas necessidades emocionais, físicas, e está tudo ao seu redor. E aí você precisa se retirar. Você precisa romper com tudo isso. Falando, não, agora chegou o meu momento com Deus. Se você ler lá em Êxodo, você vai ver Moisés fazendo isso. Moisés era prefeito de uma cidade de 3 milhões de habitantes, aproximadamente. Instalados no deserto, sem água, sem luz, sem saneamento básico, só crendo na provisão diária. E a demanda desse povo batia na porta dele de noite. Será que você era mais ocupado que Moisés? Você tem 3 milhões de pessoas para dar conta? E é do povo de Israel, viu, irmãos? Aquele povo que acabou de ver o mar vermelho aberto, daqui a pouco faltou água, eles já estavam blasfemando. Aquele povo que sofria na mão de Faraó, no primeiro momento de dificuldade, eles queriam voltar para o Faraó. E Moisés gerenciava todo mundo. Mas sabe o que a Bíblia diz sobre Moisés? Que costumeiramente ele... falar igual o pastor Lucinho fala, dava uma banana para geral. Nem sei se isso é adequado. O pastor Lucinho fala as coisas, né, irmãos? Ele tem uma graça para falar. A gente nem estranha. Mas você entendeu o que eu quis dizer. Tem horas que você tem que deixar todo mundo no vácuo e falar assim, eu tenho um compromisso com os céus. Eu tenho uma reunião com o Espírito Santo. Eu tenho um compromisso agora. Eu tenho uma necessidade mais urgente que todas essas. É de falar com Deus. Você vê que é um padrão. Jesus fez isso. Ele retirou-se. Retirou-se. Retirar-se de toda a bagunça que está à sua volta. De todos os problemas que está à sua volta. De todas as demandas, de todas as cobranças que está à sua volta. Você precisa se retirar de tudo isso, do seu conforto. Retirar-se do seu conforto, porque nós estamos vivendo uma geração que não quer ter desconforto nenhum. Não aguenta 1 hora de oração de joelho, não existe mais isso. A gente ia para as vigílias, quando nós éramos pequenos, minha mãe levava a gente para a vigília, a Assembleia de Deus. Começava às 11 horas da noite, 10 horas da noite, até 6 horas da manhã. Todo mundo de joelho na igreja orando. A gente era criança, dava umas dormidas. Mas as pessoas não conseguem, irmãos, mais ficar 10 minutos de joelho. Estão entendendo? Diga, retirar-se. E retirando-se, seguiu como de... Vocês estão aí com a Bíblia aberta, gente? Lucas 22, 39. Lucas 22, 39. Seguiu como de costume, diga costume. Diga de novo, costume.
Se estiver aí em casa, na transmissão online, escreve aí costume, só para ser didático. Diga assim comigo: isto é sobre estabelecer hábito de costume. Quem tem o costume de escovar os dentes, irmãos? Quem tem? Você escova quando? Uma vez por semana? Não, é diariamente. Várias vezes ao dia. Então, costume não é algo que você faz quando... Não, irmãos, não deu tempo. É um costume, é um hábito. Crente precisa ter o hábito de orar. E hábito você faz porque é algo que faz parte da sua vida, que você gosta de fazer. É algo que é parte de você. Diga hábito. É quando algo é parte de mim. Estão entendendo? Então, Jesus aqui é revelado para nós que Jesus ia de costume. E retirando-se, seguiu como de costume. Se a gente voltar lá para Moisés, em Êxodo, e Moisés costumeiramente retirava-se para orar na tenda da comunhão, aquela tenda que ele fazia lá fora, a tenda do encontro. Porque tinha a tenda que todo mundo ia, coletivamente. Mas quem quisesse podia ir lá e estabelecer uma tenda lá fora, lá no deserto. E Moisés fazia isso costumeiramente. E aqui nós vemos Jesus com o mesmo hábito. Hábito de orar. Quem entende o que é vida cristã, que quer ter uma vida de oração de verdade, vai estabelecer um hábito. Mas um hábito, irmãos, para ele se tornar um hábito, primeiro é uma imposição. Você precisa se impor à oração, se impor ao peso da oração. Senão você nunca vai desenvolver um hábito. Se tem algo que não faz parte da sua vida e você quer que faça, você vai ter que repetir, e repetir, e repetir, até aquilo se tornar automático na sua vida. Se você tem um hábito negativo, você vai ter que substituir isso, para corrigir o hábito, não é? E aí você vai ter que ir trabalhando sua mente, até aquilo sair da sua vida. E para você inserir um hábito é a mesma coisa. Você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, até aquilo vai ser automático na sua vida. E aí o seu cérebro vai criar caminhos neurais. Diga, caminhos neurais. Davi é muito excelente. Antes da ciência descobrir caminhos neurais, Davi disse para o Senhor: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sabe o que ele está dizendo? Quando eu estou aflito, pode ser que minha mente faça um caminho mau. Pode ser que quando eu estou aflito, a minha mente me leva para um caminho que eu já acostumei ir. Um caminho que eu ia e me levava à depressão. Um caminho que eu ia e me levava para o quarto escuro. Um caminho que eu ia e me levava para a morte, para uma vida sem sentido, para uma vida mesquinha, medíocre, abaixo da média, abaixo daquilo que Deus sonhou para mim. Eu estava acostumado a ir por esse caminho, mas Jesus me encontrou. Agora eu preciso refazer os caminhos, e este caminho é o caminho da fé, o caminho da obediência, o caminho da oração, o caminho da presença de Deus. Você precisa se impor ao hábito de orar. Mas, irmãos, a carne não quer orar nunca. A pastora Diná disse aqui na quarta-feira. A carne não quer orar, a carne não vai querer orar. Mas sabe o que eu acho lindo? Davi, ele transcendeu o negócio do lugar secreto. E ele mergulhou tanto na vida de oração, que ele disse assim: a minha alma tem sede de ti, e minha carne te deseja muito.
Irmãos, quando a carne deseja Deus, é porque a pessoa já mergulhou na oração. Quando a sua carne desejar Deus, Ele está dizendo, não é algo espiritual. Ele disse a carne, Ele não disse o espírito. Olha, eu quero te dar uma receita, acorda, eu preciso te dar essa receita. Ele disse, a minha carne te deseja muito. Ele não disse o meu espírito. O espírito está pronto, mas a carne é? A sua carne quer o quê? Mas depois Paulo vai nos dizer, prepare a sua mente. Sabe o que ele está dizendo, irmãos? Vê se você consegue entender isso. Quando ele diz, a minha carne te deseja muito, quer dizer que ele já submeteu tanto a carne dele, a mente dele, ele como pessoa, que aí a carne, o físico, o biológico, criou um caminho neural. Está entendendo? E quando ele está aflito, sabe o que a mente dele já desperta nele? Preciso de Deus. Eu já descobri que eu recebo a presença do Espírito Santo, presença de Deus, e ela me completa. Tem pessoas, irmãos, que elas estão frustradas. E no momento de frustração, a carne vai dar caminhos. Cada um vai pegar o seu. A inclinação da carne é para a morte. A inclinação da carne é para a morte. Aí a carne vai dizer, você precisa de um pote de sorvete. Para outro vai dizer, você precisa de fazer compra. Para outro vai dizer, você precisa acessar pornografia. Você precisa beber um copo de uísque. Você precisa de falar. Porque isso são caminhos que a sua mente já programou e já estabeleceu. Mas agora você se submete a Deus. Diga, eu preciso submeter a minha mente ao Espírito Santo. E Ele vai te dar o caminho da oração. E lá no caminho da oração você vai descobrir que em Deus você é suprido. E aí você faz uma vez, você faz outra vez, você faz outra vez. E você continua, De repente você vai descobrir que a sua carne aprendeu a se submeter a Deus. Que a sua carne aprendeu. Aí você fala, pastor, você está pregando heresia? A carne nunca vai querer Deus. Não. A essência, a sua essência. A minha essência é mal. Eu sempre vou querer o pecado. Mas Deus prometeu que com a ajuda do Espírito Santo, eu poderia viver nessa vida como uma nova criatura. Eu sou uma nova criação. Eu sou uma nova criação, restaurado em Deus, com o coração temente. Diga, eu sou uma nova criatura. Diga, acostume. Diga, eu preciso acostumar o meu corpo no caminho da fé. Talvez você aceitou Jesus faz muito tempo, mas ainda o seu corpo faz o caminho da incredulidade. Você ainda serve ao Senhor de coração, de lábios, mas do coração ainda está em dois pensamentos. E Deus está te chamando, chega de cochear em dois pensamentos, se submeta à minha vontade, que eu quero te mostrar uma vida próspera, uma vida de maravilhas, uma vida perfeita, plena, cheia da presença de Deus. Aleluia. Vamos lá, vamos correr. E retirando-se seguiu, como de costume, para o Monte das Oliveiras. Diga, Monte das Oliveiras. Jesus tinha o costume de ir para o Monte das Oliveiras. Pastor, você vai falar para eu ir para o monte orar, lá das Oliveiras? Se vira, arruma o seu Monte da Oliveira. Jesus tinha o Monte da Oliveira,
Moisés tinha a tenda do encontro no meio do deserto. Não era nenhum dos dois lugares convencionais. Não era o puff da sala. Não era o tapete de frufru que está aparecendo nos stories e nos feeds dos famosos. O monte era um lugar de pedra, era um lugar inóspito. O deserto também um lugar inóspito. Jesus está dizendo para você, não é sobre um lugar geográfico, é sobre você construir em você, estabelecer em você um local de oração. Você é casa de oração. A mulher lá no poço de Jacó estava com a dúvida, a gente adora aqui ou a gente adora lá em Jerusalém? Como é que é esse negócio? Você tem noção que uma pessoa para a vida de adoração dela? A pessoa para a vida de oração e de adoração porque ela está em dúvida se é aqui ou se é acolá. Isso é religião. Religião, como tem muitas igrejas hoje que ao invés de ensinar as pessoas a orar, elas ficam criando contexto. Não, mas não pode orar em pé. Não pode orar deitado, não pode orar não sei na onde, não pode orar desse jeito. Irmão, você tem que orar ou deitado, ou em pé, ou andando, ou segurando lá no ônibus, no trem, no metrô. Eu não tenho um lugar de oração na minha casa, não tem. Minha casa não tem espaço para orar. Tem um corredor lá, você ora, vira lá o corredor de oração. Ou um tapete de oração. Mas você precisa estabelecer o seu lugar de oração. Precisa estabelecer o seu lugar de oração. A gente assiste o filme Quarto de Guerra, é muito legal, irmãos, ter um quarto de guerra. Ter um espaço para ter um quarto de guerra. Ela decora, coloca os papelzinhos na parede. Glória a Deus por isso. Mas quando não for possível, o quarto de guerra pode ser em qualquer lugar. Porque os verdadeiros adoradores adorariam ao Senhor em espírito e em verdade. E Jesus tirou o espaço geográfico. A adoração, a oração, o lugar secreto, estava limitado a um espaço geográfico. Agora Jesus vem e na nova aliança ele tira essa limitação, ele tira esse entrave e fala assim, onde estiver um coração quebrantado, ali está o meu socorro, ali está a minha misericórdia, ali está a minha graça. Onde houver um coração quebrantado, Deus não rejeita. Olha para mim. Deus está esperando o seu coração quebrantado. Aleluia. Quem está recebendo essa palavra, irmãos? Eu estou atrapalhando ou estou ajudando? Chegando ao lugar, versículo 40. Chegando ao lugar, Jesus lhe instruiu. Antes um pouquinho, né? No 39, olha irmãos, a gente está aqui quase, acho que meia hora, sei lá quantos minutos falando, e a gente está no primeiro versículo ainda, no 39. Ó, o 39. Retirando-se, seguiu, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos acompanharam Jesus. Diga, companhia. Os discípulos foram juntos. Diga, isto é sobre ter amigos de oração. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga, tem amigos de oração. Fala de novo, tem amigos de oração. Mas não dependa deles. Porque os amigos de Jesus foram orar com ele. Só que no meio da oração eles dormiram. Então é muito bom ter amigos de oração. Mas não se limite aos amigos de oração. Porque eu ouço pessoas dizendo assim, olha, eu não oro porque minha esposa não ora. Então aí fica difícil. Irmãos, alguém tem que ir para a brecha nessa casa. Já vi gente dizer, olha, eu não oro porque lá em casa ninguém ora, então fica difícil.
Deus está requerendo que você seja a pessoa que empurra o outro para a vida de oração. Tem gente que se anima para orar se tiver alguém, mas se não tiver, desiste. Imagina só se Jesus vai para a oração e chega lá os discípulos dormirem e fala, quer saber, eu vou dormir também. Ninguém está ligando com nada, eu estou aqui me matando sozinho. Você acha? Vou fazer um sacrifício desse, ó. Esses amigos aí, ó. Nem ora, nem nada. Tá, ninguém está ligando com nada não vou orar também não. Será que você está fazendo isso? As batalhas estão lá na sua porta. Deus está chamando pessoas que vai para o lugar de oração. Que vai levar pessoas para o lugar de oração. Mas quando as pessoas não quiserem orar, elas vão continuar orando. Diga, eu vou. Vamos lá, profetiza. Já estou indo ao seu encontro, Senhor. Eu vou. Já estou indo ao seu encontro, Senhor. Já estou indo ao seu encontro, eu vou. Eu vou para o lugar do encontro. Eu vou para o lugar da oração. Os discípulos foram juntos. 5, ao 5º. Chegando ao lugar, Jesus lhe instruiu: orai para que não venhas a cair em tentação. Jesus chegou lá, organizou a reunião de oração. Eu vou para ali me retirar, vocês vão orar aqui. Mas orai para que não cair, para que vocês não venham cair em tentação. Eu vou ler de novo, irmãos. Vou ler de novo. Eu espero que vocês tenham um surto profético de revelação. Digamos que vamos fazer uma reunião de oração aqui. E aí vocês chegam para a oração, a igreja está toda aqui. E eu digo assim, agora todo mundo vai ajoelhar e nós vamos orar. E aí vocês dizem assim, pastor, para que vamos orar? Vamos orar para nossas finanças. Vamos orar para a gente prosperar. Vamos orar para Deus levantar nosso ministério. Para Deus nos fazer famosos. Para a gente atingir 1000 likes no YouTube. Para a gente poder fazer a transmissão com qualidade lá. A gente só tem 200, viu, irmãos? Dá uma força. Sabe qual foi a instrução de Jesus? Sabe qual foi a prioridade de Jesus? Vamos orar, gente. Vamos orar para que não venhamos cair em tentação. Quem é que anda orando para não cair em tentação, irmãos? Quem é que está ensinando a orar para não cair em tentação? Porque a demanda hoje é orar para ganhar carro, é para ganhar dinheiro, é para ficar famoso, é para prosperar, é para tudo ir bem na sua vida, para o conforto se estabelecer na sua vida. E Jesus está aqui, é o momento mais importante da vida dele, é a oração mais importante que Jesus vai fazer. Ele diz, vocês precisam orar para vocês não caírem em tentação. Diga, isto é, sobre conhecer os seus limites. Qual era a tentação que eles poderiam sofrer ali, irmãos? Eles estavam no monte com Jesus. Qual é a tentação que eles sofreriam ali? Sono. Canseira física. Medo.
Armadilhas da mente. Armadilhas da carne. Por quê? Porque eles estavam indo para um momento crucial da vida de fé deles, que exigiria um posicionamento, que exigiria deles algo maior. Eles precisariam de ter autoridade, firmeza para passar aquele momento, e eles precisavam de orar para estabelecer isso. E se eles não orassem, eles poderiam falhar no papel deles. E Jesus está falando, ó, o negócio vai apertar, nós vamos passar um momento difícil, todo mundo precisa orar. E não caia na tentação de enfraquecer. Não caia na tentação de dormir. Não caia na tentação de, no momento sério de batalha, você está dormindo. Quem está entendendo, irmãos? Está chegando um momento de batalha, e é interessante porque a gente tem uma coisa negativa com batalha. A batalha de Jesus era para ele cumprir o propósito dele. Era para ele cumprir o propósito dele. Eu espero que essa mensagem seja útil para a sua vida. Então, quando você ora, é sobre você. Orar para não cair em tentação é sobre você conhecer os seus limites. Conhecer onde está a sua carne, onde a tua carne te vence. De você saber a linha vermelha que você não pode cruzar e falar, se eu passar daqui, coisa desanda. De você se policiar e você falar, Deus me ajuda a me conter, me ajuda a eu me colocar no meu lugar. De perseverança, de obediência, de santificação, de não sair daquilo que o Senhor me chamou. Esse lugar é perigoso para mim, essa vontade pode me matar, essa linha aqui, se eu for por ela, eu vou ser destruído. Me ajuda, Senhor, a vencer as tentações. A vencer a minha carne, a vencer, Senhor, a minha mente, os caminhos maus que já está feito na minha mente, me ajuda a vencê-los. Põe a mão na sua cabeça, fala, Deus, me ajuda a vencer esses caminhos maus, me ajuda a vencer esses padrões de pensamento que vivem em minha mente, me arrastando para a vida de derrota. Eu não quero mais. Quão longe você poderia estar? Quão longe você poderia estar vivendo? O que você poderia estar desfrutando de bênçãos maiores? Bênçãos maiores você poderia estar desfrutando, mas a sua mente acostumada ao nível baixo, a sua mente acostumada à derrota, a sua mente fazendo sempre os mesmos caminhos, mas Deus começou uma obra de libertação nessa igreja. E eu declaro você liberto deste caminho mau. Ai, em nome de Jesus, coloca a mão na sua cabeça e fala, me guia pelo caminho da verdade, me guia pelo caminho da vitória, me guia pelo caminho eterno, eterno. Aleluia. Orai para que não venhas cair em tentação. Então ele se afastou deles à distância de um tiro de pedra e ajoelhou-se. Diga, ajoelhou-se. Diga, ajoelhado. Diga, isto é, sobre rendição. Irmãos, eu nem preciso dizer para você que ninguém mais, a maioria das pessoas não tem mais o costume de se ajoelhar perante o Senhor. Isso aqui é o lugar secreto de Jesus, viu, irmãos? A gente está falando do lugar secreto de Jesus. A gente está falando do lugar de intimidade de Jesus. E sabe o que ele está fazendo? Jesus, ele está ajoelhado. Ele está prostrado. Ele está rendido diante do Pai. Na eternidade, ele se achou em igualdade
Ele era um com o Pai, o mesmo nível. Ele era Deus. Ele encarnou e veio aqui viver como nós. E quando ele se ajoelhou, ele estava dizendo: o modelo que eu quero deixar para vocês é: de joelho você vence. De joelho você vence. De joelho é que se vence batalhas. É de joelho que a igreja prossegue vitoriosa. É de joelho que você vai vencer essa carne. É de joelho que você vai vencer esse pecado. É de joelho que você vai vencer as tentações. É de joelho que você vai vencer a si mesmo. Tem hora que não vai sair palavra, tem hora que não tem palavra, mas você vai lá, se ajoelha e se rende a Deus. Eu não tenho nem o que falar na sua presença, eu não tenho palavras para dizer, eu não sei o que dizer, mas eu estou aqui rendido. Eu estou aqui rendido. Eu estou rendido. A igreja precisa aprender a se render, e se render, e se render. Não, ele não estava deitadinho no puff, irmãos. Não, ele não estava no conforto de um tapete persa. Ele estava, se você ler em Mateus, vai dizer que ele estava com a boca no pó. E literalmente no pó, porque ele estava em cima da montanha e ele estava com a testa no chão. E era Jesus, ninguém menos, ninguém mais. E nós aqui, cheio de carne, achando que vai vencer de qualquer jeito. Querendo vitória de qualquer jeito. Querendo vida espetacular de qualquer maneira. Ora de qualquer jeito. Amanhece e anoitece dia após dia. E não tem vida de reverência. Não tem entrega. Não tem sacrifício. Não tem obediência. Não tem submissão. Deus está chamando a igreja para um lugar de adoração, de reverência, de rendição. Olha a oração de Jesus. Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Ele sabia que ele veio para aquilo. Ele sabia que era parte do propósito dele. Ele encarnou exatamente para passar por aquele momento. Mas ele tem vontade própria. E se ele dissesse, não quero passar por isso, não ia passar. O nosso problema é que a gente sabe que para chegar no destino que está programado para a nossa vida, para você chegar no lugar de vitória, para você chegar no lugar de vitória que Deus desenhou para você, tem o vale, e você não quer passar para o vale, está fugindo do vale. E quanto mais você protela, mais você sofre. Se tem uma pessoa que sofre, é gente que não quer passar por sofrimento, sofre o dobro. Irmãos, é verdade. Tem gente que está fugindo da luta, fugindo, mas sofre mais. Sabe por quê? Porque depois que você passa a prova, você desfruta de verdadeira bonança, de verdadeiro progresso. Você tem graça para passar, você tem o Espírito Santo, o mesmo Espírito que estava com Jesus e fortaleceu ele, está com você. Você pode passar por isso. Você pode vencer esse pecado, você pode vencer esse pensamento, você pode vencer esse padrão de sofrimento, de agonia interior, você pode vencer essa depressão, você pode vencer esse derrotismo, você pode vencer esse pensamento que você tem sobre você mesmo, que você é um inútil, que você não presta, que você não consegue, que você não é inteligente o bastante, que você não tem graça o suficiente. Essa mentira do diabo vai sair da sua vida. Você pode passar por ela. Jesus disse, Pai, sabe o que é? Eu não quero passar por isso. Se for possível,
Se o Senhor tiver alguma maneira de me tirar desse lugar. Porque Jesus, santo perfeito, estava faltando algumas horas que o pecado da humanidade inteira cairia sobre ele. Mas ele disse, não seja feita contudo, diga contudo. Diga lá, contudo. Escreve aí no chat, contudo. Seja feita a tua vontade e não a minha. Você tem coragem de orar isso hoje? Você tem coragem de orar isso hoje? Fala, Deus, seja feita a sua vontade na minha vida. E você se colocar para pagar o preço de fazer a vontade de Deus. Porque às vezes a gente apronta e fala assim, seja feita a vontade de Deus. A gente não cria o cenário de obediência para estabelecer a vontade de Deus. A gente cria para exatamente ir para o contrário. E aí dá tudo errado, a gente fala, foi da vontade de Deus. Foi nada, você trabalhou contra. Fala, eu preciso orar de verdade para que seja feita a vontade de Deus. Preciso te dar uma chave. Você sabia que o propósito da oração mais claro, mais latente, é que seja feita a vontade de Deus? Presta atenção, olha para mim. Olha aqui para mim, você que está em casa. Se você orar para convencer Deus de fazer a sua vontade, você está frito. Deus não vai fazer a sua vontade. A oração não é para você convencer Deus de fazer o que você quer. A oração não é para você conquistar Deus e falar, insistir até Deus fazer o que você quer. Não. Oração é para que Ele revele a vontade dEle para você e você se submeta. A oração, o cerne da oração, é conhecer a vontade de Deus e pedir graça para o Espírito Santo para você se submeter a essa vontade. Você vê Jesus aqui pedindo para Deus fazer a vontade dEle? Não. Seja feita a tua vontade. Como a oração do Pai Nosso. Como é a oração do Pai Nosso? Seja feita tanto na terra como no céu. Diga a tua vontade, Senhor. Erga as suas mãos e fala, seja a tua vontade, Senhor. A vontade do Senhor é estabelecer em você um caráter vencedor. Uma mente vencedora. Uma mente que supera. Uma mente que dá a volta por cima. Uma mente que rompe os limites. Uma mente que sai da cova e se levanta. Se é profeta, coloca a mão na sua cabeça e fala, eu estou recebendo uma mente vencedora. A mente que sai da cova. A mente de vencer. Aleluia. Irmãos, vocês me suportam mais um pouquinho para eu terminar essa mensagem? Vai me suportando aí em casa. Você que está aí no puff. Então, foi em grande agonia. Versículo 43. Foi então que apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava. Apareceu um anjo do céu para o encorajar. Quem já foi em igreja pentecostal que vê anjo? Já foi na vigília daquela, viu um anjo, e aí o que as pessoas fazem quando elas veem o anjo? E sobe no banco, e derruba o ventilador, e cai no chão, lá vem a irmã com o pano para cobrir as vergonhas. Caiu por quê? Porque eu vi um anjo. E conta aqueles revelamentos sem pé e sem cabeça. Não dá em nada na segunda-feira, está lá brigando com todo mundo por causa de cargo. Levantando falso testemunho. Viu um anjo e não mudou, irmãos?
Jesus viu um anjo. No momento em que Jesus está orando, na sua maior agonia, aparece um anjo. E sabe para que o anjo apareceu? Para encorajar Jesus. Para encorajar ele para quê? Para ele entrar no moinho, para ele entrar na prova que ele tinha que passar e cumprir o propósito dele. Jesus não saiu pulando no manto, não. Sabe o que Jesus fez? Tem um anjo aqui, o negócio é sério, eu vou ter que ir mesmo. Sabe o que aconteceu com ele? Mais agonia ainda. Eu estou te contando as facetas do lugar secreto, sem romantismo bobo, sem misticismo, sem mentira. Deus está desmascarando as mentiras que estão sendo ensinadas por aí. O lugar secreto não é um lugar fácil, mas tem presença de Deus, tem fortalecimento verdadeiro para quem quer viver uma vida espiritual de verdade, sem fake, sem mentira, sem fantasias. É por isso que tem gente que vê anjo, aí desvia. Por quê? Porque não tem entendimento. O anjo veio aqui, irmãos, para fortalecer Jesus. São sinais, diga sinais. Sinais do céu vai acontecer quando você se colocar na brecha e falar assim: eu vou cumprir o meu propósito. Passo o que passar, doa onde doer, eu vou cumprir o meu propósito, eu vou glorificar a Deus através da minha vida. Irmãos, Deus vai colocar anjos ao seu lado, para te guardar, para te ajudar, para te fortalecer. Todo o mecanismo de milagre vai começar a girar na sua vida, para o sobrenatural aparecer, e a glória de Deus aparecer na sua vida. Aleluia. Diga, vê anjo. Diga, isto é sobre encorajamento para cumprir o propósito. E aí a Bíblia diz que quando Jesus vê o anjo, em agonia, orava ainda mais intensamente. A pessoa vê anjo e fica orgulhoso. Vê o anjo, fica xarope, santo demais, eu estou num nível superior. Não, Jesus viu o anjo, e ele orou ainda mais intensamente. Orou mais intensamente. Porque é para isso que o céu trabalha. É que quando o céu se descortina diante de você, você tem mais gás para orar mais intensamente, para buscar mais presença, para ficar mais preparado para cumprir o seu propósito e para glorificar a Deus. Lucas não conta, mas se você olhar nos outros evangelhos, vai dizer que por 3 vezes Jesus se levantou e foi e encontrou os discípulos dormindo. Porque quem não ora não tem gás para se preparar para as demandas espirituais. Quem não ora não tem força para ficar na brecha. Quem não ora cada vez mais entra num ciclo de sono espiritual, de negligência espiritual. E o problema é que tem muita gente dormindo e o diabo está fazendo festa dentro de casa. O diabo está enganando muita gente. E a pessoa não ora. E o inimigo vai tomando território. E ela vai ficando cada vez mais longe do propósito de Deus. Cada vez mais fraca. Mas hoje chegou o recurso do céu. Hoje chegou o recurso do céu para a sua vida. A palavra de Deus está sendo liberada. E você vai arrumar força da onde você não tinha. E você vai se levantar para a vida de oração. E aí Jesus está orando mais intensamente. E aconteceu que seu suor se transformou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Diga, suor e gotas de sangue. Eu tenho uma chave poderosa para você. Suor e gotas de sangue. Diga, isto é
Vamos lá, você consegue melhor do que isso. Isto é, sobre encarnar o propósito. Te explico. Jesus está orando, amém? O que aconteceria a seguir? Ele ia carregar uma cruz pesada, suor. Ele ia ser coroado com a coroa de espinhos, diga, gotas de sangue. Quando você começa a orar, Deus começa a sinalizar na terra o que vai acontecer no céu. Deus começa a sinalizar no seu corpo físico o que vai acontecer no reino do Espírito. E você começa a ter no seu corpo reações do que te aguarda. Então, quando você está orando, pode ser que você vá passar uma batalha amanhã. O Espírito Santo te chamou para orar. De repente você sente um peso. Quem já sentiu? Você sente um peso. Mas isso é um padrão da oração. Tudo que vai acontecer amanhã, tudo que vai ser fruto dessa oração, vai começar a ter sinais no seu corpo. É por isso que quando Deus vai ter um derramamento de poder da sua vida, quando vai ter um derramamento de poder, quando vai chegar uma vitória, isso serve para o positivo também, você começa a ter um vislumbre da graça que você vai receber. É por isso que nesses últimos tempos o Senhor está movimentando a igreja, e tem gente sentindo cheiro de mato verde, tem gente sentindo cheiro de pão, tem gente sentindo cheiro de vitória, porque está chegando. Deus sinaliza no seu corpo o que Ele vai fazer no reino do Espírito. Então quando você começa a orar, Deus já começa a dar sinais dentro de você daquilo que vai acontecer. E eu quero orar e profetizar que você vai orar por esses dias e você vai sentir cheiro de pão fresco, de azeite fresco, de vida nova, de planta, de rebento, de coisas novas que Deus vai trazer. Porque nós estamos de posse de uma palavra que o Senhor liberou desde o início do ano. Vai ter uma unção de um azeite fresco. Vai ter chuva abundante. E eu já estou sentindo o cheiro, eu já estou sentindo que o Espírito Santo vai trazer esse tempo nesses dias. Diga, por esses dias, eu viverei uma chuva de milagres. Não está chovendo ainda. Diga, não está chovendo ainda, mas eu já estou molhado. Eu já estou sentindo o cheiro de coisas novas. Aleluia. E eu quero caminhar para o final. E assim que se levantou da oração, voltou à presença dos discípulos e os encontrou adormecidos e exaustos de tristeza. Eles estavam orando ou dormindo? Eles estavam exaustos de não fazer nada, irmãos. Está entendendo? Olha só a armadilha de Satanás. Ele diz para você, você está cansado, não ora não. Não acorda cedo que você vai ficar cansado. Não fica até tarde orando, porque você precisa de dormir. Você acorda mais cansado. E agora eu vou te contar um segredo. Se um dia você tiver a graça de passar a noite inteira orando, 6 horas da manhã você vai se levantar, parece que você dormiu 5 dias sem parar. Só quem prova é que sabe a verdade que é isso. Porque a presença de Deus não é fardo. A presença de Deus é descanso. A presença de Deus não te cansa. O propósito não te cansa. O propósito não te frustra. Você se frustra nas mentiras do diabo. O que está fazendo você ficar cansado é a mentira do inferno. A presença de Deus cura. A presença de Deus transforma. A presença de Deus arranca fardos de você. Gente falando, eu não tenho tempo para orar. Eu chego em casa, eu já estou morrendo de sono. Vai, experimenta a presença de Deus para você ver. Esse dia eu estava numa batalha lá com umas tarefas de laboratório que eu faço, que eu ouço, quando vai começar uma série, um tema, eu ouço pregação de 50 pastores do mesmo tema, que eu gosto de ter bastante
referências. E eu tinha colocado num propósito de assistir umas 5, 6 pregações. Era 3, 4 da manhã, eu estava lá, assistindo pregação. Joyce Meyer, Luciano Subirá. Na hora dava umas voltas na cabeça, eu voltava o vídeo de novo e fazia anotação. E aí eu terminei de assistir a pregação, falei, agora eu preciso de orar ainda. E aí já era bem avançado o horário. E eu falei, meu Deus, eu preciso levantar amanhã cedo. Engatei a quinta na oração, fui. Mas consegui ainda dormir 2 horas. Irmãos, pensa num dia que eu não senti uma gota de sono, uma gota de cansaço. Fiz todas as tarefas do dia, cumpri as minhas tarefas para a glória de Deus. E todas as vezes que isso acontece, eu descubro que o diabo só quer me enganar e roubar o meu tempo e me deixar fraco espiritualmente. Aqui está os discípulos dormindo e cansados. E Jesus lá na batalha, revigorado, na presença de Deus e orando. Ele enfrentaria a cruz, mas ele ainda tem gás para orar. Ele ainda tem força para orar. Ele ainda tem força para clamar. Deixe de romantismo. Romantismo barato. Vida cristã não é um caminho cheirando flores, não. É seta voando para todo lado. Mas o Senhor te dá graça de passar. Eu quero terminar essa mensagem com a palavra de exortação que Jesus deixou para os discípulos. Porque vocês estão dormindo. Eu quero olhar bem na sua cara. Olhar bem nos seus olhos e perguntar por que você está dormindo. Será que eu preciso pregar para você a sua batata está assando? Será que eu preciso te avisar que as demandas não vai sair da sua porta? Que o demônio está à sua espreita? O diabo devora crente que dorme. O diabo passa como um trator em cima de crente que dorme. Por que você está dormindo? A voz do Espírito Santo está ecoando. Levanta-te. Levanta-te. Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Eu quero terminar essa mensagem com essa palavra: levanta e ora, levanta e ora, levanta e ora, para que você não caia em tentação. Levanta e ora, levanta a igreja e ora, levanta a igreja vitoriosa e ora, levanta agora em nome de Jesus e ora, ora, ora.